Oi pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar uma coisa um pouco mais extra, certo? Você não realmente precisa saber disso, mas é algo interessante, que é como usar data files no Allegro. O que são data files? Bem, são arquivos onde você vai colocar todos os seus sprites, música e etc. E vão lhe dar uma série de vantagens, certo? Por exemplo, vão comprimir os seus arquivos, certo? Então ele vai ter um tamanho menor na hora de baixar e tal. Vai proteger esses sprites, esses sons e tudo mais. Afinal, se você pegar qualquer jogo aí profissional, você não vai conseguir encontrar os sprites se você entrar na pasta do jogo, certo? As empresas, elas protegem basicamente a arte deles, certo? Então não deixa qualquer um sair mexendo. E uma maior organização, certo? Então você pode colocar todas as suas imagens em um arquivo só de data e aí você só carrega uma coisa no seu programa, certo? Em vez de dar vários loads. Além do mais, se você por acaso precisar modificar esse data file, seu jogo, alguma coisa, você pode mandar um patch aí para consertar algum bug e aí o usuário só vai substituir o data file, certo? Então, entre isso e outras coisas mais, certo? Mas enfim, como é que a gente faz para usar data files no Allegro, certo? O Allegro 4, ele permite você usar com uma ferramenta chamada Grabber, que você encontra no site allegro.cc, na parte de Utilities, certo? No caso aqui eu já baixei, tá aqui nessa pasta, já descompactei, e aí você vai ver grabber.exe, certo? O executável. Copia ele para a pasta do seu projeto, que no meu exemplo vai ser essa aqui, onde eu quero criar um datafile contendo essa música aqui e esses dois sprites, certo? Geralmente eu recomendo fazer separado, certo? Fazer um datafile só para música, um datafile só para sprites, esse tipo de coisa. Mas, como é um exemplo pequeno, eu vou colocar tudo em um só, certo? Então, depois de você colocar na pasta do projeto, você abra o Grabber e aí vai aparecer a interface dele aqui. Eu sei que não é a mais bonitinha que existe, mas ela vai servir bem. Então, aqui a gente já está pronto para criar um novo datafile, certo? Se você clicar aqui em Editing, vai ser, no caso, o nome desse arquivo datafile. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui data e não coloco extensão. Ele vai gerar data.dat. Depois tem o header, esse é opcional, certo? Mas eu sugiro que você faça. Eu vou explicar melhor mais na frente, mas por enquanto saiba que esse header ele vai servir para facilitar você usar esses sprites no seu programa. Então eu vou colocar aqui datafile e aí também não coloco extensão, ele vai gerar um datafile.h. Aqui em prefixo você deixa, não precisa colocar nada. E aqui em password também é opcional, mas é bom que você coloque, afinal essa senha vai impedir que qualquer pessoa pegue o Grabber e abra o seu datafile e pegue todos os seus sprites, certo? Então você coloca uma senha aí qualquer, vou colocar no meu exemplo ABCD. Ah, e aqui, por fim, temos a parte de compressão, certo? Você pode escolher sem compressão, certo? Então seus dados vão ficar do mesmo tamanho que eram. Compressão individual e compressão global. Se você escolher compressão individual, deve ser porque você está tentando carregar parte do datafile a cada vez, certo? E aí é mais vantagem. Se você estiver carregando, como eu faço, todo o datafile de uma vez, então você usa compressão global, que vai ser bem mais rápido do que esse. Então aqui eu vou deixar a compressão global e aqui vamos começar a adicionar os elementos do nosso datafile. Pode ver que aqui tem a raiz, você clica nela com o botão direito e vai aparecer esse menu de contexto aqui, New, e aí vai aparecer todos os tipos que o Allegro suporta, certo? Todos os tipos de arquivo. Vamos começar colocando os sprites, certo? Então vou colocar aqui, tipo, bitmap. Vou colocar um nome para esse sprite. Esse nome vai ser o que vai aparecer no header. Ele vai fazer vários defines com esses nomes aí. Então eu sugiro você colocar tudo em maiúsculo, certo? Porque geralmente os defines são tudo maiúsculo. E você coloca um nome que seja fácil aí de usar, de lembrar, certo? Então vou colocar aqui Sonic. E o outro bitmap que eu vou criar, New Bitmap Tails, certo? E agora, para pegar a imagem que vai ser colocada aqui, eu clico no bitmap que eu quero, clico no botão direito e aperto Grab. Vai aparecer o menu da pasta aqui. E você pode ver que já tem as imagens, certo? Se eu tivesse dentro de uma pasta, eu poderia entrar aqui e procurar.
No meu caso é esse sonic.bitmap. Dou 2 cliques nele, ou então clique em OK. E aqui já vai aparecer o sprite que eu quero. Aí agora eu vou fazer a mesma coisa em Tails. Clico no botão direito, aperto em Grab e escolho a imagem que eu quero, certo? Então agora eu já tenho os meus dois sprites. Para adicionar música, MIDI ou sample, é basicamente a mesma coisa, certo? Você clica na raiz e bota New, nesse caso MIDI. Vou colocar aqui música e aqui eu coloco Grab também. E o arquivo que eu escolho é música.midi, certo? Obviamente não vai aparecer nada aqui, mas se você clicar 2 vezes ele toca a música, certo? Então vamos dizer que eu terminei meu datafile e agora eu quero criá-lo de uma vez, certo? Lembrando que você pode depois modificar seu datafile, né? Você pode sempre abrir o grepper, vir aqui em load e abrir o seu arquivo datafile. Sendo que, se seu datafile tiver senha, você coloca logo a senha aqui antes de dar o load, senão ele vai dar uma mensagem de erro. Então agora que eu terminei, eu vou querer criar ele. Então eu venho aqui em Save e eu vou salvar nessa pasta aqui mesmo, dou OK. E aqui ele já terminou, certo? Já apareceu aqui, pressa aqui. Quando tem muitas coisas, ele às vezes demora um pouquinho, porque ele tem que comprimir tudo. Enfim, terminei aqui. Já posso fechar o Grabber. E você pode ver que já surgiu aqui datafile.h, o header. E surgiu aqui data.dat, que é, de fato, o nosso arquivo datafile. Como é que a gente vai fazer para usar? Primeiro, vamos incluir esse header que foi criado aí no nosso projeto. Então, você clica com o botão direito aqui e vem Add Files e escolhe datafile.h. Dá OK. E aí você pode ver que já apareceu aqui os defines, certo? Sonic, Tails e música. E aí essa é a vantagem de usar os defines. Afinal, se eu colocar mais coisas dentro do datafile depois, ou então alterar alguma coisa, não vai mudar aqui a ordem, certo? Se eu removesse, por exemplo, Tails, não mudaria a ordem da música, certo? Então não precisaria alterar nada no meu código. Então é melhor você usar esses defines para não dar nenhum problema aí para você. Incluir o datafile no projeto, mas agora eu tenho que incluir aqui no arquivo, né? Então include datafile.h. Pronto. Agora que eu já incluí, vamos criar um ponteiro para datafile e vai funcionar bem parecido com bitmap, sample, MIDI, sei lá. Então eu vou criar aqui datafile ponteiro data, certo? E aqui ao invés de receber load direto, eu vou fazer da maneira apropriada, certo? Eu não fazia isso quando eu carregava os sprites, porque realmente quando você carrega de um por um, é bem chato você fazer esse teste em cada um, certo? Mas com o datafile é mais simples, porque é só um arquivo que eu vou carregar. Então o que eu vou fazer aqui é inicializar ele como nu, e aí eu vou tentar carregar no caso, o arquivo datafile. Se eu não conseguir, eu tenho que dar uma mensagem amigável aí para o usuário, dizendo que não conseguiu carregar o datafile e sair do programa pacificamente, certo? Sem dar um erro aí de execução. Então, aqui eu vou tentar carregar, mas como meu datafile tem senha, eu tenho que chamar primeiro a função packfile password, certo? E essa função, basicamente, você coloca aqui como parâmetro a string que é a sua senha, que no meu caso é ABCD. E agora sim eu tento carregar. Então você vem em data, recebe load datafile e aqui você coloca o caminho até o datafile, né? No meu caso está dentro da própria pasta, então eu coloco data.dat. E aqui você coloca de volta o packfile password e dentro você coloca null, certo? Para que isso? O Allegro recomenda você fazer isso porque esse packfile password vai mudar essa senha aí para todo tipo de arquivo que o Allegro carregar. Então, para não ocorrer erros aí inesperados, você retorna a senha para nenhuma senha, certo? Porque você não vai usar a senha nos outros tipos de arquivo. Então, vocês anulam a senha e agora sim eu vou fazer o teste, né? If não data, certo? Ou seja, se data é igual a null, então ele não conseguiu carregar. O que eu vou fazer agora é mandar uma mensagenzinha amigável para o usuário. Então, Allegro
message. Eu não sei se eu já mostrei essa função para vocês, Allegro Message. Ela basicamente manda uma janela de pop, certo? E dá uma mensagenzinha, geralmente mensagem de erro. E aqui você coloca um string, erro ao carregar data file. Você também pode, ele também funciona como se fosse um printf, certo? Você pode colocar aqui %d e colocar aqui algum valor, certo? Geralmente você usa para dizer erro, número tal e tal. Mas nesse caso eu vou colocar só a string, certo? Eu vou carregar data file. E vou sair do meu programa. Eu poderia colocar aqui exit1, mas eu vou simplesmente setar aqui minha variável exit program como sendo true, porque aí quando ele tentar entrar aqui nesse laço, ele simplesmente não vai e vai sair e acabar com o programa, certo? E como eu carreguei, eu tenho que descarregar, sendo que eu tenho que considerar essa condição, né? If no data unload data file. E aí eu coloco o data file que eu quero descarregar. Então, data. Eu coloquei esse if não data aqui porque imagina que deu um erro aqui. Então ele saiu, ele pulou esse laço aqui. E quando chegou aqui, ele tentaria descarregar o que está null. E aí daria um erro de execução. Então eu coloco aqui, porque se deu erro lá em cima, então não vai dar erro aqui embaixo, ele vai sair. Então já carreguei e descarreguei o meu data file. Como é que eu faço para usar as coisas que estão dentro do data file, certo? Basicamente, quando você quiser acessar um objeto dentro do data file, você faz um cast para o tipo desse objeto. Então, vamos dizer que eu quero desenhar o sprite. Então, o meu cast vai ser para bitmap, ponteiro. E aí eu coloco o nome do data file, data, e entre colchetes, que vai ser como se fosse um vetor, você coloca qual é a imagem que você quer. E aí é que entra o header com os defines. Então, no meu caso, eu quero desenhar o Sonic. Então, aqui eu coloco o Sonic, eu não preciso saber o número. E aqui você coloca .dat, você acessa essa variável aí. E é isso aí. No lugar onde você for desenhar, você coloca isso aí, que ele vai retornar a referência do sprite que você quer desenhar. Então aqui eu quero desenhar essa posição 100 e vou colocar aqui dentro isso aqui. Pronto. E aí quando eu rodar esse programa, você pode ver que ele está desenhando o Sonic direitinho, certo? Então basicamente vai funcionar a mesma coisa quando for MIDI, fonte e outras coisas, certo? Você faz um cast aqui para MIDI, data entre colchetes, música.dat. E aí acessaria esse MIDI, certo? Se você achar meio grande, você pode criar aí uma função para carregar isso aí, tipo void load e com parêntese, no caso o define, e aí ele carregaria o slot certo. Ou então você criaria um ponteiro aqui para bitmap que receberia esse bitmap data sonic.dat. E aí você desenharia esse bitmap, e não colocaria isso tudinho aqui. Mas aí teria que lembrar de não destruir esse bitmap no final. Afinal, você está somente pegando uma referência disso aqui. E isso seria destruído aqui. Mas enfim, tem várias formas de fazer. Basicamente, como carregar e como usar isso aí é o mais importante. Enfim, galera, isso é bem útil para vocês. Não é algo que você realmente necessita para o projeto, mas é bem interessante de se usar. Entender realmente o que acontece aí fora. Enfim, é só isso, galera. Espero que vocês tenham gostado e tchau.